Neste vídeo você aprenderá acerca da necessidade de acentuação e aspiração existente na língua grega. Para isso eu quero te mostrar duas páginas do Códice Sinaítico. Códice é o nome de um formato de livro usado na antiguidade. Os códices se pareciam bastante com os livros atuais. O Códice Sinaítico é o códice que contém o Novo Testamento completo, mais antigo de que dispomos. O Códice Sinaítico ele é do 4º século da nossa era. Portanto, ele já tem aproximadamente 1.700 anos de existência. Como você pode ver, as páginas do Códice Sinaítico contêm cada uma 4 colunas de texto. Alguns códices poderiam ter apenas 3, outros códices 2 colunas e alguns apenas 1 coluna. O copista do Códice Sinaítico ele dispôs o texto em 4 colunas bem estreitas, com uma caligrafia muito bonita, que essa imagem aqui não permite você enxergar, mas eu quero ampliar um trecho de uma dessas 2 páginas. Eu quero ampliar esse trecho que está dentro desse retângulo para que nós possamos enxergar melhor. Pronto, aí está. Percebam, cada uma das colunas é formada por um texto completamente escrito com letras maiúsculas. Um texto assim é chamado de uncial, ou seja, é um texto escrito apenas por letras maiúsculas. Observe que esse texto ele não contém espaços entre as palavras, ele também não tem sinais de pontuação, muito menos acentuação gráfica. Isso trazia diversas dificuldades para o leitor inexperiente da língua grega, e até mesmo para aqueles que têm mais experiência, isso se torna uma dificuldade. Eu quero destacar mais especificamente uma dessas linhas do Códice Sinaítico. Eu quero ampliar essa linha que está dentro do retângulo, apenas um trecho dela, é a 14ª linha da primeira coluna, que aí está na sua tela. Nós temos um Y, um delta, um alfa, um kappa, um rho, um Y, e nós temos aqui uma letra cuja grafia é uma grafia específica da caligrafia do copista do Códice Sinaítico. Isso aqui é um sigma maiúsculo. Faltou nessa caligrafia, falta a outra perninha aqui que forma o sigma. Mas esse é um sigma maiúsculo. Nós temos outro Y, Ni, um iota e outro sigma no final. Tá? Eu vou colocar essa mesma linha com a caligrafia que nós aprendemos do alfabeto na unidade 1 desse curso. Aí está a mesma linha com uma caligrafia mais familiar. Y, delta, alfa, kappa, rho, Y, sigma, Y, Ni, iota, sigma. Aqui no final, nós temos uma curiosidade, e eu queria falar a título de informação cultural. Essas 2 letras com o traço em cima é a abreviação de uma palavra. Os gregos, como nós, também abreviavam as palavras que eram muito recorrentes. Nós, por exemplo, abreviamos a palavra refrigerante para refri, pneumático para pneu. Os gregos também faziam isso com as palavras que apareciam muito num texto. Eu vou escrever essa mesma linha, tirando a abreviação e colocando a palavra completa correspondente. Aí está. Y, delta, alfa, kappa, rho, Y, sigma, Y, Ni, iota, eta, sigma, ômicron, Y, sigma. Isso é o que está escrito na 14ª linha daquela primeira coluna. Mas eu quero colocar essa mesma linha com o alfabeto minúsculo, pois ele é mais familiar para nós. Então, a mesma linha com o alfabeto minúsculo ficaria assim. Y, delta, alfa, kappa, rho, Y, sigma, Y, Ni, iota, eta, sigma, ômicron, Y, sigma de novo. Perceba que não existe separação entre as palavras.
Nós não sabemos quando uma palavra termina, quando outra começa. Nós não sabemos onde é que uma frase termina. Então nós temos aqui já uma grande necessidade, a necessidade de separação entre as palavras, bem como a necessidade de pontuação. Eu vou escrever a mesma linha, separando as palavras e colocando a devida pontuação. Aí está. Agora, nós podemos perceber que aquela linha tem duas palavras e um ponto final. É uma oração formada apenas por duas palavras. Então, a primeira palavra, Y, delta alfa. Nós já sabemos que o Y tem som de E, o delta som de D e o alfa som de A. EDA. Kappa, Rho, Si, Y. Kappa som de K, Rho som de R e o Y som de U do francês. CRI. EDA, CRI. Sigma som de S, Y som de E e o Ni som de N. Sen. Edacrisen. Observe que eu pronunciei a sílaba tônica como se fosse da, porque eu conheço a palavra. Mas quem não conhece não vai ter como saber qual é a sílaba tônica dela. Alguém poderia pronunciar edacrisen. Outro poderia pronunciar edacrisen. E outro ainda poderia pronunciar edacrisen. Qualquer uma das três formas poderia ser a escolhida por um leitor que não conhecesse a palavra. Daí nós temos a necessidade da indicação da sílaba tônica. Do mesmo modo, ocorre na segunda palavra. Nós temos um iota, som de I, um eta, som de E, IE, sigma, som de S, ômicron, som de O e Y, som de U no francês, e o sigma, som de S de novo. O ditongo, ômicron, Y, ele tem som de U. Eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores, tá? Então, a pronúncia dessa segunda palavra, Iesus. Iesus. Mas como não tem acento, alguém poderia pronunciar Iesus. Ou poderia dizer Iesus, pois não há uma acentuação gráfica nessas palavras. Daí nós percebemos uma outra necessidade, a necessidade de indicação da acentuação gráfica, a indicação da sílaba tônica. Eu escrevi a mesma oração com as palavras devidamente acentuadas. A primeira palavra, o acento dela é na sílaba da e a segunda na sílaba sus. Agora podemos ler com a devida acentuação. Edacrisen. Iesus. Edacrisen Iesus. É o que está escrito. Mas, na língua grega, existe uma particularidade em relação à pronúncia das vogais que iniciam as palavras. As vogais, elas podem receber uma aspiração, ou seja, elas podem ser pronunciadas com um som de H do inglês na frente delas, ou o nosso som de RR na frente da vogal. Por exemplo, essa vogal aqui, E, ela poderia ser pronunciada como RE, se ela fosse aspirada. Do mesmo jeito, esse iota, se fosse aspirado, com aspiração forte, ele seria pronunciado como RI. Então, além da acentuação, a indicação da sílaba tônica, a língua grega ela precisa também da indicação da aspiração das vogais que iniciam as palavras. E eu vou reescrever a mesma linha agora com os acentos e também as respectivas aspirações. Pronto. Percebam que o Y, que inicia a palavra edacrisen, ele tem um sinal gráfico em cima dele. Isso representa uma aspiração. Do mesmo jeito, o iota maiúsculo, ele tem um sinal gráfico antes dele, que também é uma aspiração. Tá? Agora, nós podemos pronunciar as palavras conscientes também de qual aspiração elas têm. Eu vou explicar nos próximos vídeos também sobre a aspiração, e quando nós virmos, nós saberemos que a pronúncia dessas duas palavras são edacrisen e Iesus.
edachrisen Jesus. Para quem não sabe, esse texto é justamente o texto do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que significa: Jesus chorou. Esse é o menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. Nós não perceberíamos nada do que vimos no texto uncial, no texto escrito totalmente com letras maiúsculas. Vejam, não há espaço entre as palavras, não há pontuação, não há acentuação, muito menos a indicação da aspiração delas. É justamente essa característica da língua grega que torna necessária a indicação da acentuação, bem como a indicação da aspiração. Veremos isso nos próximos vídeos.